Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então nós chegamos aqui nesse capítulo 2 de Tessalonicenses, depois dele explicar tudo isso, até o versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E aí ele começa no versículo 13, né? Agora é uma mensagem de consolo, de conforto para aqueles tessalonicenses. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Isso aqui tem um autor que ele chama de uma pequena teologia, uma teologia resumida. Porque se você analisar, aqui está dizendo tudo que é necessário saber acerca da obra de salvação. Porque começa aqui, por vos ter Deus elegido. O que isso significa? Que Deus elegeu, Deus escolheu alguns para a salvação. Quando que Deus fez isso? Antes da criação do mundo. Essa fase aqui, que são a igreja, né? A igreja e os salvos por Cristo foram escolhidos antes mesmo de existirem, porque Deus sabia que eles iam existir, claro, né? Mas escolheu antes da fundação do mundo. Então qualquer doutrina que negue a eleição de Deus precisa arrancar a página da Bíblia, porque a eleição é uma coisa muito clara de Deus. Nós vamos em Efésios, por exemplo, no capítulo 1 de Efésios, ali está muito claro. No versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, ou seja, nos destinou previamente para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, a eleição é assunto necessário. Aí vem um e fala assim, não, mas e aí? Como é que Deus manda que o homem tem que crer em Jesus? Claro que tem que crer em Jesus. Mas antes disso, ele foi eleito. E só os que forem eleitos vão crer. Mas então, por que eu vou pregar o Evangelho? Faz assim, então. Prega só para os eleitos. Mas eu não sei quem são os eleitos. Então não sabe, então prega para todo mundo. Porque o Senhor falou para a gente pregar o Evangelho para todo mundo. Prega para todo mundo e deixa essa parte da eleição para Deus resolver. Não é você, é Deus resolver. As duas coisas, a eleição do homem e a responsabilidade de crer, elas estão as duas na Bíblia. Nós não entendemos, o que a gente vai fazer? Vai descartar uma porque nós não entendemos? Porque se você fizer, você cai naquele extremo de alguns calvinistas mais radicais, que nem pregam o Evangelho porque falam assim, não, Deus elegeu, está eleito e não preciso nem fazer nada aqui. Ou então você cai do outro lado e fala assim, não, Deus não elege ninguém, então todo mundo tem que ouvir o Evangelho e tal. Não é assim. Não é assim. Lembre-se que aqui, nesse tempo aqui, quase ninguém no mundo tinha escutado o Evangelho. Quase ninguém. E eles já tinham que estar esperando pela vinda do Senhor e pelo arrebatamento. Como Paulo se inclui, né, lá em 1 Tessalonicenses 4, ele fala assim, depois nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados. Paulo fala isso. Só que quando você lê 2 Timóteo, dá para entender que Paulo ali, naquele ponto da história, né, porque foi anos depois, ele já sabia que não seria arrebatado. Porque ele falava já da morte, ele falava que tinha cumprido a carreira e estava aguardando o Senhor levá-lo. Então, mas de qualquer maneira, nos elegeu, aqui em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Então, nós voltando lá para 2 Tessalonicenses 2, damos graças
por vos ter Deus elegido. E aí ele fala mais uma palavra aqui, desde o princípio. Esse desde o princípio, a gente poderia pensar que é desde quando a pessoa creu, mas eu não creio assim. Eu entendo que é desde que o tempo não existisse. Porque é o mesmo termo usado quando fala lá em João 1, no princípio era o verbo, ou seja, na eternidade. Deus nos elegeu na eternidade, antes da fundação da terra, antes da criação da terra. Então Deus, por vos ter Deus elegido, aqui em 2 Tessalonicenses 2,13, desde o princípio, para quê? Para a salvação. Para a salvação. Ele já sabia quem ele ia salvar. E ele queria salvar esses. Uma pessoa só depois que crê em Cristo, que ela vê a maravilha que é isso, o privilégio que é isso, de ter sido eleito, de ter sido escolhido pelo Senhor, isso não diminui de maneira nenhuma a obra de Cristo, né? Quando você lê que é para a salvação que Ele nos elegeu, Ele não nos elegeu para sermos poderosos aqui na terra, para ganharmos eleições, para sermos ricos, milionários, para comprar carro do ano. Não foi para isso que Deus elegeu os cristãos, pelo contrário. Os cristãos aqui na terra, aqui no mundo, sofrem, têm problemas, passam agruras, pelo nome de Cristo, também pelo nome de Jesus. Mas Ele nos elegeu para a salvação, porque Ele queria salvar. Nós sabemos que lá em Deus quer salvar, né? Lá em 2 Timóteo, acho que não, 1 Timóteo, em 1 Timóteo 2, no versículo 3, fala assim, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Pai, do nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 3 a 4. Deus quer que todos se salvem. Mas então por que Ele não escolheu todos? Pergunta para Ele quando você chegar lá. Eu não posso responder, não sei responder. Mas não está escrito aqui que Ele elegeu? Então Ele elegeu. O entendimento da Bíblia tem que ser assim, em temor e confiança de que o Senhor fez a coisa correta. Para que ninguém fique achando que Deus é injusto ou qualquer coisa assim. Aí é a incredulidade que fala isso. Então, desde o princípio, para a salvação. E aí ele continua no versículo 13, em santificação do Espírito. Isso aqui, antes de você crer em Jesus, o Espírito Santo já começou a trabalhar, a separar. Santificar é separação. Já começou a santificar você. Mas nem era convertido ainda? Não, não era convertido. Porque Ele queria separar você, porque é como se o Espírito Santo tivesse a listinha dos que seriam salvos, e Ele fala, opa, achei o Mário aqui, ó. Deixa eu começar a separar o Mário, para que ele creia em Jesus. E qualquer um aqui percebe isso. Eu me lembro, eu era pequeno, a primeira vez que o Evangelho chegou até mim, ele caiu do céu, né? Porque passou um avião de uma obra missionária aqui em Limeira e soltou paraquedinhas, né? Pequenos, assim, de papel de seda, e na ponta de cada um tinha um livrinho, furado e amarrado um livrinho de um evangelho. Eu só consegui pegar o de Marcos, porque a molecada saiu na rua, assim, disparou na rua, todo mundo agarrando, um brigando com o outro para pegar o paraquedinha. Para mim sobrou um de Marcos. E eu guardei, eu li inteiro esse de Marcos várias vezes e guardei. Eu devia ter o quê? Eu tinha 10 anos de idade. Me lembro agora que eu tinha 10 anos de idade, porque eu me lembro até da casa que eu morava, que era um casarão velho, que foi do meu avô, e muitos desses evangelhos caíram em telhados do centro da cidade de Limeira. Então eu já fui alcançado pelo evangelho, né, bem cedo, se bem que já escutava na missa, já tinha lá o livrinho da primeira comunhão, que tinha as historinhas de Jesus, ganhei um livro bonito, a Bíblia em quadrinhos, ganhei da minha madrinha, a Bíblia em quadrinhos. Então tudo isso já é o Espírito Santo trabalhando e começando a botar uma sementinha na cabeça da pessoa.
Mas eu só fui me converter quando eu tinha, em 1978. Eu já estava com 23 anos de idade, quando fui me converter. Mas antes disso, muitas coisas aconteceram, que hoje eu olho para trás e falo assim, puxa vida, é a mão do Senhor. O Senhor já estava me pondo, Ele estava me colocando num funil, né? Ele vai pondo você no funil, você quer sair para cá, quer sair para lá, e vai fechando, até que você chega e tem um encontro com Cristo. Eu me lembro até, eu ia pegar um ônibus na rodoviária de São Paulo, eu morava em São Paulo, fazia cursinho em São Paulo, e na rodoviária encontrei o China. O China é um irmão aqui de Limeira, que foi um dos primeiros que começaram a congregar aqui em Limeira, e encontrei o China no embarque do ônibus ali, e o China veio aqui e começou a falar de Jesus para mim. Meu, que é isso? Que cara mais careta, porque antes ele tinha sido guitarrista de uma banda de rock aqui em Limeira, aí se converteu, ele e outros também, e aí começou com essa coisa de ficar falando só de Jesus, para todo lugar que eles iam, só falar de Jesus. E ele pegou no meu pé ali no embarque da rodoviária, até a gente entrar no ônibus, e felizmente ele sentou numa outra poltrona, e eu sentei longe dele, e aí acabou acabou o bullying que ele estava fazendo em cima de mim. E teve uma outra ocasião, eu tinha um que morava comigo na República, que a gente morava todos num apartamento, eram acho que 7 ou 8 amigos de Limeira morando, alugamos um apartamento, morávamos juntos. E ele me falou, ele era espírita roxo, acho que ainda é até hoje. Ele falou assim, você precisa ler o Evangelho, você precisa ler o Evangelho. Aí eu fui na rodoviária, tinha uma banca grande, e comprei um Novo Testamento pequenininho assim, e comecei a ler também. E até grifava, eu não entendia nada, mas grifava. Eu tinha muitas ideias que não tinha nada a ver com ideias cristãs, né? Mas ideias religiosas, ideias filosóficas. Mas era o Senhor já me pondo no funil. Aí eu me lembro até que um dia, nessa república, eu ficava fim de semana, eu tinha que passar o sábado e domingo lá por causa dos simulados, né? Cursinho você tem os simulados para o vestibular. Então não podia ir para Limeira todo final de semana, tem que ficar lá. E eu me lembro até que tinha um dia que eu estava lá, e no mesmo prédio moravam umas meninas, né? E tinha uma delas muito bonita, linda menina, em olhos azuis, tudo. E ela veio com a desculpa de emprestar um liquidificador. Eu percebi logo de cara que era desculpa, ela queria alguma coisa comigo, né? Mas assim que eu comecei a ter umas ideias assim, tocou a campainha e chegou um rapaz de Limeira que tinha se convertido também junto com o China e com outros. Ele veio com a Bíblia debaixo do braço e começou a ler a Bíblia para mim. Eu falei, meu, que cara que está fazendo? Estava chovendo na minha horta e aparece esse rapaz aí. E com isso a menina foi embora, né? Claro, não ficou ali mais, ela não queria escutar a pregação. Eu fiquei lá escutando ele falar de Cristo, de salvação e tal, ficou pregando o evangelho para mim. Claro que naquele momento eu achava que entrou por aqui, saiu por aqui, mas uma coisa deve ter ficado lá. Até eu acabar na faculdade, sendo alcançado por um cristão que tinha lá, que ele pôs um aviso no quadro de avisos, dizendo assim, quem se interessa por índios na Amazônia, fale comigo. Bom, eu era bicho grilo, eu era metido em filosofias orientais, eu fazia parte de um grupo de ativismo ambiental, eu desenhava para uma revista, inclusive, de ecologia, de proteção ambiental, eu estava até o pescoço envolvido nessas coisas, e para mim falou em índio na Amazônia, temos que proteger, tem que não sei o que, né? Então eu fui procurar quem era o rapaz, aí encontrei-o, então, como é que é? Fomos na biblioteca, sentamos lá um horário que não tinha aula, né? Sentamos numa mesa de biblioteca, falei, então, como é que é essa história do índio? Eu falei, é que eu tenho uns amigos que eles são missionários na Amazônia, e eles estão lá ajudando os índios e também levando o evangelho para os índios. O evangelho é assim, ó, 2 pontos. E pá. Evangelho, era só isca, ele jogou a isca.
Espertinho, ele jogou a isca. Esse irmão, que congregava, eu acho que numa comunidade batista, alguma coisa assim, através dele, 12 pessoas, 12 colegas da faculdade se converteram naquela época. Ele criou até um grupo de estudo que tinha uma vez por semana, a gente entrava numa sala e estudava a Bíblia, estudava o Evangelho de João. Então ali já comecei a pegar, ali naquela época eu me converti. Porque aí um dia eu cheguei em casa e me converti, cercado de todos os lados, sempre mais coisas que aconteceu. Eu fui comprar um livro numa livraria no Guarujá, eu morava no Guarujá, meu pai tinha um apartamento de férias lá, e era lá que eu morava e ia para Santos todo dia, estudar na faculdade de Santos. Eu fui numa livraria para comprar um livro chamado Provas de Däniken. Däniken, Erich von Däniken, é um cara que escreve todo o livro, eram os deuses astronautas, tudo desse tipo de coisa de extraterrestres que vieram ao planeta Terra e aí deixaram a pirâmide, mágicas e não sei o que e tal. E eu fui comprar esse livro do Däniken. Quando eu peguei assim na estante, estava o livro do Däniken, que era bem grosso, e do lado um livro mais fininho, A Agonia do Grande Planeta Terra. Eu falei assim, o que será que é isso aqui? Peguei assim a capa, tinha o planeta Terra explodindo. Deve ser legal também, né? Eu era louco com essas coisas conspiratórias assim. Comprei os dois. Cheguei em casa, comecei a ler o do Däniken, ele metia o pau na Bíblia, dizia que estava tudo errado, que não era aquilo, que ela foi modificada, que tá. Aí, mas estava muito chata a leitura, eu fui para o outro. Aí abri o outro e ele falava assim, se você não tem interesse em saber o que vai acontecer com esse planeta, não continue lendo. Você acha o quê? É espertinho ele, né? Você fala isso, você fala para a criança, não vai pegar o doce, hein? Pronto, aí que ela quer correr atrás do doce. Aí que ela quer fazer qualquer coisa para comer o doce. Então eu li esse livro balançou também, balançou comigo, até que um dia eu cheguei e me converti, né? Do lado da minha cama, ajoelhei e me entreguei a Jesus. E tive que jogar fora mais de 200 livros que eu tinha, só de besteira, só de filosofia. Besteira que eu falo assim, porque eram filosofias orientais, eram budismo, shintoísmo, islamismo, magia. Eu tentava fazer as coisas acontecer lá em casa por meio de magias e coisas assim. Bom, então tudo isso para chegar onde? Que Deus já estava me cercando muito antes de eu me converter, muito antes de conhecer a Cristo. Eu já tinha sido eleito, deu um trabalho tremendo, deu um trabalho tremendo, né, para chegar nesse ponto, mas eu já tinha sido eleito. Então, quando aqui fala que, no versículo 13, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, ou seja, para que o Espírito já me separasse para crer em Cristo, e fé da verdade. Então agora veja que essa sentença aqui começou com elegido e terminou com fé da verdade. Você tem as duas coisas, uma em cada extremidade do versículo. Eleição e a responsabilidade do homem. Como conciliar as duas coisas? Não sei. Aliás, eu gosto da historinha do cara que está na frente de uma porta escura e em cima da porta está escrito assim, será salvo quem crer em Jesus e entrar por essa porta. Aí ele olha, fala, o que será que tem lá dentro, né? Aí ele pega e dá um passo e entra. Quando ele entra, ele vê do lado de trás, escrito em cima da porta, né, do lado de dentro agora, e tiver sido eleito antes da fundação do mundo. Quer dizer, é algo que você descobre depois que você entrou. Não está escrito antes, é depois que você entrou. Você deu o passo de fé para chegar lá. Então é aqui que entra a fé da verdade, né? Em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando nosso Evangelho no sentido do Evangelho que ele pregava, porque na verdade existem diferentes evangelhos, mas nós estamos falando aqui do Evangelho da graça, porque você tem o Evangelho eterno, que vai ser pregado depois pelos anjos, você tem aquele Evangelho que já foi pregado lá no Éden, né, quando Deus falou da serpente que morderia o calcanhar do filho da mulher, do descendente da mulher,
Então tem diferentes evangelhos. Tem o evangelho do reino, que anuncia arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Esse é o evangelho que foi pregado até João Batista. Depois o Senhor trouxe o evangelho da graça, né? A graça é a verdade. A graça é a verdade veio através do Senhor Jesus Cristo. Então aqui entra para que pelo nosso evangelho, no sentido do evangelho que Paulo pregava, que era o evangelho da graça, vos chamou. Cada um é chamado de uma maneira diferente. Eu contei minha história aqui para ver quantas piruetas eu dei nesse chamamento que o Senhor fez para mim, né? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação, ela começa numa escolha divina. Ninguém se ache muito esperto dizendo assim, um dia eu analisei todas as possibilidades e aí eu resolvi crer, né, amigo? Você não foi assim, não. Porque o Evangelho, a salvação começa em Deus e termina em Deus. É Deus quem escolhe. Então ela começa numa escolha divina. Deus escolheu, não fui eu que escolhi. Como é que eu ia escolher? Inimigo de Deus, leia Romanos. Leia Romanos, inimigos de Deus. Jamais nós, pecadores, inimigos, teríamos escolhido a Deus. Nunca, de jeito nenhum. Então a origem dela é divina na escolha. Ela é operada por poder divino. Porque quando o Espírito Santo alcança você e coloca vida em você, vida divina, não é vida humana agora, vida humana você já tem, coloca vida, você desperta, você é vivificado pelo Espírito Santo para poder crer, porque até então você estava morto nos seus delitos e pecados e precisava de vida para crer, porque um ser humano ainda não convertido, ele é que nem um cadáver. Você coloca uma pilha de tijolos em cima de um cadáver, o que ele sente? Nada. Sente peso? De jeito nenhum. Reclama? Nem pensar que ele vai reclamar. Mas digamos que tivesse uma injeção de vida, que você desse a injeção de vida nesse ser humano, nesse cadáver, de repente ele acordasse, a primeira coisa que ele ia falar é assim, tira esse peso de mim. Está me esmagando aqui, não estou conseguindo respirar. Então, quando o Espírito Santo vem e injeta vida numa pessoa, aí ela está pronta para escutar o Evangelho e crer. E crer na salvação que Deus oferece através da sua mensagem divina, que é o Evangelho. E aí ele vai ser aperfeiçoado, né, em perfeita glória, né? Ele vai ser a semelhança de Cristo, ele vai ser transformado, né, para ter a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Começa em Deus. Isso que é importante entender. Não começa no homem, não começa na esperteza do homem, não começa numa faculdade de teologia, começa no céu. E começou há muito tempo, antes da criação do mundo, quando Deus elegeu você que hoje crê em Jesus. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.